104 anos de vida, um trabalho assinado pela jornalista Eduarda Pires, é nosso convidado neste Jornal das 13, Nelson Araújo, investigador e autor de uma tese precisamente sobre Manuel de Oliveira. Agradeço a presença e a disponibilidade aqui para marcar presença no nosso Jornal da Tarde. Não resisto a começar o nosso diálogo transformando uma frase de João Fernandes, o ex-diretor de Serralves, numa pergunta para si, que é: temos de facto um cineasta maior do que o país? Sim, definitivamente temos. Vou dar alguns exemplos nesta carreira que são representativos desta grandeza do Manuel. Em 1978 ele realiza um filme que se chama O Amor de Perdição e que cá em Portugal foi um fracasso, mas entretanto exibido em França foi recebido e aplaudido. Foi um momento importante na carreira de Manuel Oliveira, porque foi um momento em que ele se abre para fronteiras e que tem um reconhecimento no país europeu e de grande valor na cinematografia europeia, que é a França. Mas a partir daí esse filme foi reconhecido também cá em Portugal e foi um momento de viragem importante na carreira do Manuel Oliveira. Mas isto é a partir daí que ele se transcende, pergunto-lhe cá dentro. Bom, cá eu acho que essa pergunta é um pouco difícil de responder, porque eu não sei se ele chegou de alguma forma aqui em Portugal a ser reconhecido como eu acho que deve ser. Não temos a mesma cultura cinematográfica que tem, por exemplo, a França, os franceses. Sim, eu penso que isso também pode contribuir. Sim, penso que isso também pode contribuir. A França ou a Itália também, Itália. Sim, Itália, o Brasil, hoje em dia o Brasil, a querida Manuel Oliveira, penso que ele tem um projeto que está para ser levado avante no Brasil. Há muitos investigadores do Brasil a trabalhar em Manuel Oliveira, há muitos investigadores em França a trabalhar em Manuel Oliveira. Isso que acabou de dizer só por si é fantástico. Penso que tem um projeto, estava a dizer, um cineasta com 104 anos ainda ter mais, pelo menos 2 projetos em calha, é inacreditável. Apetece dizer que Manuel de Oliveira vai viver para sempre. Eu em conversa com ele, eu questionei então a que é que devia isto e ele dizia-me que era um capricho da natureza. Ele valoriza muito a natureza, ele diz que é um capricho da natureza, portanto é um capricho da natureza, só a natureza o saberá. Lembro de conversar com ele sobre a morte e foi um tema difícil de abordar nessa entrevista e ele deu um exemplo muito interessante. Deixe-me também aqui dividi-lo consigo. Ele deu-me um exemplo de uma personagem de Tolstói no romance Guerra e Paz, que está muito doente na cama e questiona-se sobre a morte. Mas o que é a morte? Olha à volta do quarto e vê uma porta. Então a porta representa a morte, não é? É qualquer coisa que existe do outro lado, mas que não sabemos. E esta é a imagem que o Manuel de Oliveira vê da morte e eu achei muito interessante. Um desafio, no fundo. Vai um bocadinho uma passagem, vai um bocadinho no mesmo sentido das palavras que ouvíamos na reportagem, em que ouvimos Pedro Abrunhosa a dizer que Manuel de Oliveira é daquelas pessoas que está sempre a olhar para o horizonte próximo, porque quando chega ele tem aquele objetivo, quando lá chega deixa de ser o horizonte, porque já lá está, ele está à procura, é sempre do próximo. Esta é uma entrevista muito própria do ponto de vista artístico do Manuel de Oliveira. Ele surpreende sempre, cada nova obra surpreende, apresenta sempre dados novos e muito à frente do que se vai fazendo ao nível internacional. Dou-lhe um exemplo de um filme que ele tem, que é O Ato da Primavera, de 1963, onde ele já dilui as fronteiras entre o documentário e a ficção. Uma coisa que hoje é muito usual e que é muito moderna, esta dificuldade em classificar o que é documentário, o que é ficção. Pois isso já o Manuel Oliveira fazia em 1963. E continua a fazê-lo. Portanto, é este tipo de exemplos que enriquece a obra dele, que são realmente singulares e que estão na linha da frente do que se faz a nível mundial no cinema. É precisamente entre os imensos aspectos que enriquecem a vida e a obra de Manuel de Oliveira está também esse facto de ele ter conseguido viver no fundo entre 2 mundos, o mundo do, vamos lhe chamar documentário, e o mundo do cinema, não é? Ele conseguiu sempre viver aí nesses 2 mundos. Aliás, mesmo nos documentários, por exemplo, que se fazem atualmente e desde há umas décadas para cá, de informação, os documentários de grandes reportagens, os realizadores foram beber muito à obra de Manuel de Oliveira. Sim, precisamente porque ele faz este jogo, esta contaminação entre o documentário e a ficção. Ele desde muito cedo, porque previu que
que era um dos caminhos possíveis para o cinema. E isto acontece recorrentemente, ou seja, muitas vezes nós vemos a ficção dele aproximar-se muito daquele caráter real do documentário, como também vemos o documentário a saltar para a ficção. Portanto, esta contaminação é muito bonita. Há um aspecto que isto já tem mais a ver com a personalidade de Manuel de Oliveira, que ouvimos o Pedro Abrinhosa também a dizer, que o Nelson Araújo também seguramente que o conhece, e quem já teve o prazer de o entrevistar, eu confesso que também já tive esse prazer, porque é um prazer entrevistar Manuel de Oliveira, constatamos esse humor que ele ainda tem, muitas vezes salpicado com a ironia. E ouvíamos o próprio Manuel de Oliveira, neste trabalho assinado pela jornalista Eduarda Pires, a dizer que em França eu sou conhecido por Monsieur Oliveira, em Itália sou El Maestro, e aqui em Portugal sou o Manel. Portanto, é aquele sentido de humor irónico dele, que é uma constante, não é? Sim, é uma constante. Eu lembro na entrevista que fiz com ele, eu esperei e ele vinha para tomar café, vinha com a bengala e eu rapidamente fui ajudar, pensava que fosse necessário. Depois, bem, a bengala acho que era para tocar guitarra porque não usou. E rapidamente disse que não, fomos tomar café e pronto, e subimos sem preciso de ajuda de ninguém. Vou-lhe fazer uma última pergunta que se calhar é, talvez, penso eu, das perguntas mais difíceis que se pode fazer quando temos alguém que é especialista numa determinada matéria ou numa determinada pessoa, mas que lhe faço na mesma, que é: consegue apontar o dedo a uma obra de Manuel Oliveira que seja a sua preferida? Ou é de facto impossível? Pois, já que a fiz, eu vou ter que fazer aqui um exercício complicado, mas eu penso que o Val Abrão reúne tudo o que o Manuel Oliveira tem de excelente, tanto em termos da direção de atores, em termos da fotografia, porque filmou o Douro como nunca ninguém filmou, a própria história da Agostina, que é fabulosa, a densidade do filme, talvez, amanhã vou-me arrepender disto, mas hoje acho que sim, acho que elejo o Val Abrão. Muito bem. Nelson Araújo, aliás, muito obrigado por ter vindo ao nosso jornal.